Estamos de volta aqui para a nossa quarta aula. Eu sou o professor George Fernandes e vamos retomar a nossa aula a partir da página 70 do nosso livro-texto com o tema o cânon das Escrituras e também questões de traduções da Bíblia e as versões atuais da Bíblia. Começando pelo cânon das Escrituras Sagradas. O que vem ser essa expressão cânon? O que significa isso e por que é importante para o cristianismo e para a Igreja do Senhor Jesus na Terra a definição desse cânon das Escrituras Sagradas? A palavra cânon tem sua raiz do hebraico kanes ou kanesh, que significa peso, norma, vara de medir ou medida correta, e também de uma palavra grega que significa canon, especificamente canon, e também de uma expressão latina de nome cânon. Quando traduzido para o português, teologicamente, se utiliza a palavra cânon com o sentido de ser um padrão de medida, algo padronizado. E esse termo, depois na língua portuguesa, tomou a conotação de sagrado. Por isso a gente diz que algo é canônico ou não canônico, que significa que houve aprovação da igreja. Por isso é um livro canonizado, um livro canônico que está dentro do cânon, daquela medida padrão de uma coisa perfeita, de uma medida correta, conforme nós estamos aprendendo aqui nesse livro, nesta lição. Então, tanto o termo grego quanto o termo latino se refere a essa questão de ser uma medida padrão, algo de referência para nós. Referindo-se especificamente à Bíblia, a expressão cânon trata-se da coleção de livros considerados inspirados por Deus, que são por isso chamados canônicos, consequentemente também chamados de sagrados. Não podemos aceitar a ideia de que em uma época do passado houve-se uma espécie de convenção, onde algumas pessoas determinaram se este ou aquele livro poderia fazer parte dos livros canônicos. Com certeza, ao inspirar um escritor, Deus já o havia selecionado como sendo verdadeiramente um instrumento de sua absoluta vontade. Portanto, o livro escrito por este homem, que é um escritor bíblico, um dos 40 escritores, o autor de cada livro da Bíblia, foi um instrumento chamado por Deus. Portanto, o livro escrito por este homem, por si próprio, já se inclui entre os livros inspirados divinamente. Alguns eruditos afirmam que os livros canônicos do Antigo Testamento foram colecionados e reconhecidos por Esdras em meados do século V a.C. Em relatos feitos pelo historiador judeu Flávio Josefo, no ano de 95 d.C., Josefo citou em sua obra que Esdras teria fechado esse conjunto, essa coleção de livros sagrados do Antigo Testamento. Também houve outros historiadores de sua época que indicaram essa questão de que o cânon do Antigo Testamento compreende exatamente os 39 livros que conhecemos hoje. Nas primeiras aulas deste curso aqui de bibliologia que estamos fazendo, na introdução, na aula de número 2, nós também já falamos um pouco da composição do cânon do Antigo Testamento, desses 39 livros que chegou até as nossas Bíblias cristãs hoje, que compõem o cânon, ou seja, a lista de livros sagrados aceito pelos judeus, pela cultura hebraica e judaica, que está na Bíblia judaica e foi absorvido pelo cristianismo e recebeu o nome de Antigo Testamento, significando a antiga aliança com Deus, da literatura hebraica, judaica, que herdamos dos judeus. Então, esses 39 livros que temos nas nossas Bíblias cristãs corresponde aos mesmos livros que existem nas Bíblias judaicas. O Mestre Jesus aprovou a coleção desses livros que nós chamamos de sagrados, herdados da cultura judaica.
ao afirmar que os legalistas mataram todos os profetas, de Abel até Zacarias. Note que Abel é mencionado no livro de Gênesis. A morte de Zacarias é mencionada no livro de 2 Crônicas, o último livro da escritura hebraica. Portanto, Jesus estava vaticinando e afirmando que toda a Bíblia, desde Gênesis até o último livro, no caso a Bíblia completa, até Apocalipse, teria sido inspirado, e ele validou. E como estamos aqui falando especificamente do cânon do Antigo Testamento, Jesus, através dos seus ensinos, como observamos aí, da sua própria pregação, ele diz que o Antigo Testamento, de Gênesis até o último livro, Malaquias, os 39 livros eram canônicos, eram sagrados e, portanto, têm autoridade para serem chamados de Sagradas Escrituras. O critério usado para se saber se um texto era ou não inspirado estava principalmente em seu conteúdo. Todavia, algumas questões eram levantadas para se provar a inspiração divina do texto. Vamos citar aqui algumas conforme o nosso livro. Nós já comentamos na aula anterior a doutrina da inspiração das Escrituras, a doutrina da revelação e também a doutrina da iluminação, que foi muito bem explanada na aula anterior. Qualquer dúvida que você tenha acerca desses temas, dessas questões, você revisa aqui no texto do livro esses conceitos para você estar bem preparado para esses conceitos. Então, eles faziam, as pessoas e a igreja faziam as seguintes perguntas para que chegasse à conclusão que um livro era considerado canônico. Algumas, como por exemplo, aqui: foi este livro usado pelos pais da igreja? Quem eram os pais da igreja? Eram os primeiros pregadores, os primeiros líderes da igreja, primeiros seguidores de Jesus, que eram ali os discípulos de Jesus, que eram ali pessoas que andaram com os discípulos de Jesus. Essas pessoas eram pessoas que viveram naquela época. E logo depois dos primeiros cristãos ali, do primeiro século, no segundo século, terceiro século, até o quarto século, que foi o século onde houve a definição do cânon ou do cânon do Antigo e do Novo Testamento, era preciso que esse livro fosse aceito por todas as igrejas, seja a igreja do Oriente, seja a igreja do Ocidente, por todos os líderes da igreja daquela época. Era preciso que esses pais da igreja aceitassem esses livros como sagrados, como canônicos. A segunda questão era: que atitude esses escritores primitivos tinham para com a inspiração do livro? Que atitude os escritores, os autores dos manuscritos, dos primeiros autógrafos? A expressão autógrafo, nós estamos hoje nos dias modernos, vem logo em mente aqueles artistas, aqueles jogadores de futebol que assinam o seu nome autografando obras e autores de obras. Às vezes algumas pessoas pedem para que eu coloque o meu autógrafo ou a minha assinatura em alguma obra que eu escrevo ou alguma coisa dessa natureza. Então, a expressão autógrafo, na perspectiva bíblica, é de que aquela pessoa teria feito a assinatura, os primeiros escritos, manuscritos, manualmente escrito daquela obra. Então, quando a gente diz texto original, a gente se refere aos autógrafos, àquele primeira obra que o autor, por exemplo, que Paulo, com a sua própria punho, ou algum manuense que ele ditou para que a pessoa escrevesse, tivesse escrito na versão original, na primeira versão. Infelizmente, nós não temos hoje em dia nenhum autógrafo original, nenhum texto original, nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Tudo que tem hoje em museus, em bibliotecas, pelo mundo inteiro, são cópias. Evidentemente, cópias mais próximas, existem cópias mais próximas dos manuscritos originais. Por exemplo, existe um fragmento de papiro, o papiro P52, que é um fragmento do texto de João,
que data do ano de 120 depois de Cristo, ou seja, data do início do segundo século, cerca de 30 a 40 anos depois do texto original. Ou seja, esse fragmento do Novo Testamento é a porção mais próxima de um autógrafo, mais próxima do texto que o autor, do que esse fragmento de João. Então esse pedacinho de papiro que contém esse texto de João, ele é o texto mais antigo que tem, mais próximo do original, mas ainda assim não é um original, é uma cópia. Porém, pela direção do Espírito Santo, essas cópias foram todas preservadas, e o que mantém foram todas preservadas, o que mantém a autoridade, a autenticidade e a fidelidade do texto sagrado, como nós já estudamos na aula anterior. Outra questão também que é levada em consideração para a canonização, para o cânon, o livro precisaria ser apostólico na sua origem, ou seja, ele precisava ter sido escrito por um apóstolo, no caso do Novo Testamento, ou por alguém que conviveu com o apóstolo. Por exemplo, Lucas não foi apóstolo, porém ele conviveu por muitos anos com Paulo. Marcos não foi apóstolo, porém ele conviveu muito com Barnabé, com Paulo e também com Pedro. E assim foram sendo feitos testes, principalmente acerca do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento já havia sido fechado o cânon através de estudos judaicos, dos rabinos judaicos, dos escribas, mas o Novo Testamento teve toda essa discussão, que inclusive apenas foi fechado o Novo Testamento por volta do século IV. No final do século IV é que foi fechado definitivamente o cânon do Novo Testamento. Tá? Também o livro, outra questão, era usado e reconhecido pela igreja. A igreja usava esses livros logo no início pelos pais da igreja. Esse livro era lido nas congregações, era usado nas pregações. Tudo isso confirma a canonicidade do livro. Também outra questão principal também lançada: o livro ensina doutrina saudável, sadia, verdadeira. Essa doutrina é confirmada na Bíblia por outros trechos paralelos, correlatos. Então, isso é uma noção geral para vocês do que vem a ser o cânon das Sagradas Escrituras, o cânon da Bíblia, seja do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Vamos agora falar especificamente do cânon, né? E do cânon, por exemplo, do Antigo Testamento. Aqui na nossa lição está a expressão Velho Testamento, né? Alguns autores chamam Velho Testamento, outras pessoas, outros teólogos chamam Velho Testamento. Eu prefiro usar Antigo Testamento, né? Não Velho Testamento, porque a palavra velho dá a impressão de que é algo ultrapassado, que está em desgaste, né? A palavra antigo é tênua, é menos incisiva, né? É algo histórico, antigo, de antiguidade. Por isso eu gosto mais dessa expressão quando eu utilizo de Antigo Testamento. A palavra cânon, como já afirmamos anteriormente, significa literalmente regra de medir ou padrão aferido. Desse modo, a Bíblia é o padrão aferidor que deve nortear a vida de todos os homens. Portanto, quando dizemos que o cânon do Antigo Testamento, quando falamos assim a palavra o cânon do Antigo Testamento, estamos nos referindo ao conjunto dos livros do Antigo Testamento e como ele se formou, ou seja, aqueles 39 livros que foram aceitos pelos judeus ao longo da sua história e que foi sendo preservado e que chegou até nós, né? Chegou até os dias de hoje. Escrita que começou, como já afirmamos ao longo dessas aulas, 1500 a.C. e que se fecharam
Antigo e Novo Testamento, por volta do final do século I. Ao longo de 1.600 anos foram escritos esses livros, os 66, 39 do Antigo Testamento, mais os 27 do Novo Testamento. E nós temos hoje na nossa Bíblia cristã, a nossa Bíblia judaico-cristã, Bíblia que nós utilizamos, esses têm um total de 66 livros canônicos. Com relação à fixação da lei, não se sabe quando o Pentateuco, que é a lei, foi completado, né? Exatamente a data, né? Nós sabemos que Deus chamou Moisés e ali, após a saída do Egito, no Êxodo, eles acamparam ali no Monte Sinai e ali Deus revelou os 10 mandamentos. Então começou naquele momento a ser escrito a palavra de Deus. Você pode confirmar isso, aí está no seu livro, Êxodo 24, de 4 a 7, e Deuteronômio 31, 9 a 13, e também versículo 24. Então houve anotações para que se preservasse aquilo que Deus ia revelando para os autores bíblicos, para os escritores bíblicos. Vamos ler esses dois textos rapidamente. Vamos aqui procurar na nossa Bíblia no livro de Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, 24, capítulo 24, no versículo de 4 a 7, diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e os pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então você percebe nesse texto, capítulo 24 de Êxodo, de que Moisés tomou o livro da aliança, né? O livro da antiga aliança, aí o livro da lei, que é o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de livros da lei judaica. Por isso o nome Pentateuco, os 5 primeiros livros. Vamos agora para o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento. Deuteronômio 39, de 9 a 13, e depois pulamos para o versículo 24, primeiro de 9 a 13. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: a fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Então aqui nós vemos Moisés instruindo o povo para ler a lei que ele havia escrito e para que eles aprendessem do Senhor. Pulando para o versículo 24, ainda nesse texto de Êxodo 31, diz assim: aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu a ordem aos levitas que levassem a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança
Senhor nosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Ele coloca ali para colocar ao lado da arca, e após a construção do tabernáculo, ele coloca dentro da arca um pote de maná, o cajado e as 2 tábuas da lei escrita em pedra. Mas bem ao lado da arca, dentro do Santo dos Santos, sempre ficava um livro da lei ali também posto, para que o povo sempre soubesse que aquilo que aconteceu estava escrito na palavra dele para sempre, para que eles pudessem sempre ler e nunca se afastar dos caminhos do Senhor. Não se sabe, portanto, quando o Pentateuco, foi completado. 2 observações necessárias. Primeiro, não tratava os escritos como nós. Há adições aos pontos fundamentais. Ou tradição oral, cremos na mão de Deus, assim tudo foi testado e aprovado. Segundo 2 vezes a nação declarou nesse texto que lemos, obedecemos o livro desta lei. Com Josias em 2 de Reis 23 e 2 Crônicas 34, e com Esdras, Neemias 8 e 10. A primeira leitura ali no livro de Neemias durou cerca de 6 horas. O povo reconheceu e viu que Deus estava ali orientando para que eles conservassem a lei em Israel. Também a outra parte é a fixação dos profetas. Depois do êxodo ali, a história de Israel continuou e começou então Deus a falar aos profetas, e os profetas começaram a escrever suas profecias e surgiram livros proféticos. Depois o livro dos Salmos, os livros de sabedoria, que são chamados livros de sabedoria, livro de provérbio, tá? Tudo isso foi sendo, ao longo dos séculos, sendo composto esse texto total da Bíblia, tá? Chamado de profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Depois eles começam, a cada momento que esses textos vão sendo escritos, eles vão sendo também colocados juntos ao lado no tabernáculo, juntos ao lado do Pentateuco, que foi escrito na época já de Moisés. E assim foi se compondo ao longo da história de Israel todos os 39 livros que Deus orientou que ficassem permanentes para serem tidos como canônicos, como sagrados. Alguns salmos eram usados nos cultos, tá? Também são citados o livro da Guerra do Senhor, o livro de Crônicas, o livro dos Justos. São alguns livros que são citados ao longo do texto, mas esses livros não foram colecionados no cânon, tá? Então foram utilizados esses livros na época como referência, contudo não foram incluídos no cânon por algum motivo que desconhecemos. Mas a verdade é que os 39 livros que nós temos hoje são os livros canônicos, livros aceitos por toda a comunidade de Israel até os dias de hoje, porque os judeus, no judaísmo, utilizam exatamente os mesmos livros que nós usamos nas nossas Bíblias, os 39 livros. Tá? O estabelecimento final do cânon do Antigo Testamento, segundo o historiador Joséfo, teria sido na época de Esdras, tudo desde a criação do mundo até Artaxerxes I, que se deu por volta do ano de 465 a 425 a.C. Então já estava tudo anotado e os rabinos, os escribas, definiram esses livros como canonizados. Ok? Então essa é um apanhado geral, uma visão de como os livros do Antigo Testamento foram autorizados e aceitos por toda a comunidade judaica e é usado até os dias de hoje no mundo inteiro. Vocês podem acompanhar melhor isso que nós estamos falando aqui no seu livro texto, tá? Também acrescentando,
Mais ou menos nos anos 90, uma comunidade de rabinos se reuniram na cidade de Jamina, no norte da África, e reuniram-se e confirmaram que esses 39 livros eram livros sagrados do judaísmo. Então, a partir dos anos 90 do primeiro século, ficou sendo utilizado, né? Quando houve a tradução, confirmando a tradução chamada tradução dos 70, que é a tradução do hebraico, da Bíblia hebraica para o grego, confirmaram-se que esses 39 livros eram sagrados. E eram esse texto chamado a versão da Septuaginta, a versão dos 70, era o texto em grego que os apóstolos e que o próprio Senhor Jesus lia e era usado nas sinagogas judaicas desde o primeiro século, no período que surgiu o cristianismo, primeiro século da nossa era, surgiu o cristianismo, que utilizava essa versão dos 70, que foi confirmada. Essa versão dos 70, a Septuaginta, ela data de 200 a.C. e foi confirmada no concílio de Jamina, no norte da África, por volta dos anos 90, como os livros sagrados, e fechando o cânon, não podendo acrescentar nem retirar mais nenhum livro no cânon do Antigo Testamento. Porém, o catolicismo romano, no movimento chamado de Contra-Reforma, no Concílio de Trento, por volta no final do século XVI, eles incluíram na Bíblia católica alguns livros chamados apócrifos, livros do Antigo Testamento não inspirados, que não foram aceitos nem pelos 70 quanto pelo Concílio de Jamina, e ele foi incluído no século XVI nas Bíblias católicas. Por isso, o Antigo Testamento, o texto do Antigo Testamento na Bíblia católica teve um acréscimo de 7 livros e mais algumas porções dentro de outros livros, alguns complementos, que é considerado livros apócrifos. Não existem esses livros em nossa Bíblia. Já o cânon do Novo Testamento foi confirmado, é único, é usado tanto por católicos e protestantes até os dias de hoje, os 27 livros do Novo Testamento. Tá bom? Isso é um panorama histórico de como foram compostos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Na questão do Novo Testamento, a palavra cânon também segue o mesmo princípio da expressão hebraica e da expressão latina, só que a pronúncia em grego é canon. Então tem algumas pessoas que pronunciam no grego canon e tem as pessoas que pronunciam do latim, que é a transliteração do grego, que é canon. Em português, a expressão é usada canon. Deriva ambas essas palavras, como eu já falamos ainda alguns minutos atrás, canet, do hebraico, que significa uma vara de medir, uma vara padrão, como se fosse aquela medida do metro, né? Quando a gente vai comprar tecido, e ainda se compra tecido ou fios elétricos, aí tem um padrão que a pessoa mede, assim, um metro padrão. É mais ou menos o sentido do cânon. É uma vara de medir, é aquilo que mede a nossa fé. Não podemos fazer nada, pregar nada da palavra de Deus que não seja do texto da palavra de Deus. Não podemos acrescentar nada. Quanto à fonte de canonização dos livros da Bíblia, canonização de um livro da Bíblia não significa que a nação judaica ou a igreja tenha dado a esse livro a sua autoridade canônica. Isso significa que sua autoridade, já tendo sido estabelecida em outras bases suficientes, foi apenas confirmado, foi reconhecida como pertencente ao cânon, assim declarado pela nação judaica, também pela igreja cristã. O critério canônico do Novo Testamento, por exemplo, adotou 5 critérios de canonização, 5 motivos para que os livros fossem definidos como verdadeiros, como sagrados, né? No judaísmo, que é o Antigo Testamento, foi confirmado pela história, né, por Flávio José, e também por um concílio de rabinos
no primeiro século, por volta dos anos 90, conforme eu comentei antes. Então, quais os critérios então do Novo Testamento, que foi canonizado bem depois do texto hebraico? Primeiro, apostolicidade. O livro deveria ter sido escrito por um dos apóstolos ou por um autor que tivesse relacionamento com um dos apóstolos, que é chamado imprimatur apostólico. O Lucas, por exemplo, ele não foi apóstolo, porém ele foi discípulo há muito tempo de Paulo. Então confirma a apostolicidade, né? Confirma a canonicidade do livro. Universalidade. Quando era impossível demonstrar a autenticidade apostólica, o critério de uso e circulação do livro na comunidade cristã universal era considerado como aferição canônica. Ou seja, o livro deveria ser aceito universalmente pela igreja para dela receber o seu imprimatur. Ou seja, a igreja tinha que estar usando e crer que aquele livro era um livro de doutrina correta. O conteúdo do livro também é outro critério. O conteúdo do livro, o livro deveria possuir qualidades espirituais e qualquer ficção que nele fosse encontrada tomava escrito inaceitável. Então, devia ser um livro de qualidades espirituais, não qualidades naturais. Tá? Também, outro critério, a inspiração, né? A inspiração do texto. Né? O livro deveria possuir evidência de inspiração, evidência de que Deus teria inspirado aquele livro. E a leitura em público também era um critério importante. Nenhum livro seria admitido para a leitura pública da igreja se não possuísse características próprias. Muitos livros eram bons e agradáveis para a leitura particular, mas não podiam ser lidos e comentados publicamente, como se fazia com a lei e os profetas na sinagoga, na época de Jesus, né? Na época que Jesus pregava e Paulo era lido na sinagoga, a versão dos 70 do grego, que eram o Antigo Testamento da época de Jesus. Então Paulo exorta a ler e ensinar a palavra. Então era preciso ser canônica para você ler e ensinar publicamente na sinagoga. Então não é permitido você usar outro livro que não seja a Bíblia para sustentar a sua pregação dentro de uma igreja ou de uma sinagoga, de uma igreja judaica, no caso do Antigo Testamento. E na igreja cristã não dá para preparar um sermão, uma pregação, tirando assuntos que não sejam da Bíblia, por exemplo, que não sejam do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A canonização do Novo Testamento do livro foi concluída no Concílio de Damasco, em Roma, e confirmado no Concílio de Cartago, norte da África, no ano de 397 d.C. Então, nesse ano de 397, no Concílio de Cartago, realizado na África, no norte da África, surgiu a lista dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Porém, bem mais antes disso, os livros soltos, né, as cartas de Paulo já eram lidas, fragmentos das outras cartas dos apóstolos eram todas lidas. Porém, foi nesse ano, 397, que a igreja se reuniu nesse concílio, todos os bispos da igreja. Então, eles consideraram esses 27 livros inspirados. A partir daí, passou a ser usado de forma conjunta, todos esses livros juntos sendo usados como canônico. Então, esse é uma visão panorâmica geral do tema sobre a canonização, cânon das Escrituras. Vocês façam uma leitura aqui na página 74 do livro de vocês, na questão da Declaração de Chicago sobre a inerrância da Bíblia e a autoridade das Escrituras. Nós já falamos sobre isso na aula anterior, na aula de número 3. Aqui apenas uma leitura complementar para vocês entenderem que é importantíssimo você saber que a Bíblia ela não contém erros, ela é infalível e que ela tem toda a autoridade de fé para nós. Eu vou ler a breve declaração de Chicago que fala sobre esses temas. Deus, sendo Ele próprio a verdade e falando somente a verdade, inspirou as Sagradas Escrituras a fim de, desse modo, revelar-se à humanidade perdida através de Jesus Cristo como Criador e Senhor, Redentor e Juiz. As Escrituras Sagradas são o testemunho de Deus sobre si mesmo. As Sagradas Escrituras, sendo a própria Palavra de Deus, escrita por homens preparados e supervisionados por seu Espírito,
possuem autoridade divina infalível em todos os assuntos que abordam. Deve ser crido como mandamento divino em tudo o que determinam. Aceitas como penhor divino em tudo que prometem. O Espírito Santo, seu divino autor, ao mesmo tempo, nos confirma através do seu testemunho interior e abre nossas mentes para compreender seu significado, tendo sido na sua totalidade e verbalmente dadas por Deus. As Escrituras não possuem erro ou falha em tudo que ensinam, quer naquilo que afirmam a respeito dos atos de Deus na criação, nos acontecimentos da história mundial, quer no testemunho que dão sobre a graça salvadora de Deus na vida das pessoas. A autoridade das Escrituras fica inevitavelmente prejudicada caso essa inerrância divina absoluta seja de alguma forma limitada ou desconsiderada, ou caso dependa de um ponto de vista acerca da verdade que seja contrária ao próprio ponto de vista da Bíblia. Tais desvios provocam sérias perdas, tanto para o indivíduo quanto para a igreja. Esta é a declaração, de forma resumida, de Chicago sobre a inerrância das Escrituras. Vamos agora, para concluir nosso estudo sobre a bibliologia, falar para vocês do nosso livro, lá pela página 76, acerca das traduções da Bíblia. Falei na aula anterior de que a Bíblia, ela teve um processo de escrita, né? Primeiro Deus revelou, depois inspirou e Deus permitiu que os escritores transcrevesse o texto em manuscritos. Então, se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, então ela não poderia ficar restrita a apenas o hebraico, aramaico, grego e latim, primeiras línguas em que a Bíblia foi escrita e foi também traduzida nesses 4 idiomas. Se só fosse escrita nesses idiomas, como o brasileiro, o chinês, o japonês, o inglês, o francês, como eles iam ler a Bíblia, né? Como eles iam entender, como eles iam compreender. Então Deus permitiu que o texto original em hebraico, aramaico, grego, até mesmo a versão latina, a Vulgata do século IV, pudessem ser traduzidas em outros idiomas para que se tornasse mundialmente conhecido. Então, após a canonização, Deus permitiu, por direção do seu Espírito, que os manuscritos pudessem ser traduzidos para outros idiomas. E as cópias foram sendo feitas, produzidas ao longo dos séculos para que atingisse outros povos, todos os povos da terra, né? Porque Jesus até disse que nós deveríamos pregar o Evangelho até aos confins da terra. Os confins da terra envolvem todos os povos, todas as etnias, todas as línguas. Inclusive o Apocalipse diz que toda língua, povo, tribo e nação confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E só pode acontecer isso se as pessoas entenderem em sua própria língua aquilo que estão lendo, né? Aquilo que Deus falou a princípio para os judeus, depois passou para os gregos e que veio para o mundo inteiro. Por isso a importância das traduções. A primeira tradução, que eu já até comentei, foi a Septuaginta, por volta do ano 200 a.C., especificamente 285 a.C., surgiu a tradução da Septuaginta, que os textos originais em hebraico foram traduzidos para o grego. 70 homens eram escribas judeus, a pedido do rei do Egito, Ptolomeu Fidelfo, deram início às traduções do Antigo Testamento para a língua grega. Na verdade, foram 72 rabinos, mas quando fechou a tradução, chamaram 70 para dar um número fechado, né, de escritos. Por isso o nome Septuaginta, 70, a versão dos 70. Na verdade, não foram 70, e sim 72 rabinos judeus que traduziram para o grego. Logo depois da tradução da Septuaginta, que foi por volta do ano 285 a.C., veio já no século IV, em 383 d.C., outra tradução já para o latim. Essa tradução para o latim do ano 385 foi feita por Jerônimo, a pedido do imperador romano. Ele traduziu do hebraico e do grego
os textos do Antigo e do Novo Testamento para o latim. Um dos homens mais sábios da sua época era também bispo de Roma, era Jerônimo. Recebeu de Damaso, bispo de Roma, que nessa época ainda não havia o papado, mas já depois do estabelecimento do papado, ele seria o chefe da igreja em Roma, Damaso, pediu a Jerônimo que traduzisse o Antigo e o Novo Testamento para o latim, que era a língua romana, para que todos no Império Romano pudessem entender os textos da Bíblia. Jerônimo concluiu a revisão do Novo Testamento e anos depois mudou-se para Belém, a cidade natal de Jesus, onde fundou ali um mosteiro. No mosteiro, aos 80 anos de idade, Jerônimo começa a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o latim. Essa tradução é conhecida como a Vulgata e inclui muitos dos apócrifos nesses livros. Porque nos originais tinham esses livros apócrifos, então Jerônimo traduziu. A Vulgata foi a base de todas as traduções por mais de 1000 anos. Eu quero só colocar uma observação aqui. A Vulgata de Jerônimo, por mais que ele tenha traduzido os apócrifos para o latim, esses apócrifos não foram aceitos no cânon pelos líderes da igreja. Não foram considerados canônicos porque os judeus não aceitavam esses livros como canônicos. Preste atenção, o cânon aqui, essas traduções do século IV, o cânon judaico foi definido 200 a.C. e confirmado no Concílio de Jamna por volta do ano 90 depois de Cristo, primeiro século. Então já estava definido os 39 livros, não poderia acrescentar os apócrifos. Jerônimo traduziu, porém ele não incluiu. Quando ele entregou a tradução, não estava esse livro. Eles foram reintroduzidos na Bíblia Católica no século XVI, depois da Reforma Protestante, no período chamado de Contra-Reforma. Foi produzido então no latim antigo esse texto de Jerônimo, que é a versão da Vulgata. Depois vem a Renascença, período do feudalismo. Ali a igreja começou a se expandir na Europa e a Bíblia era lida apenas em latim e só tinha entendimento quem conhecia o latim. Inclusive as pregações eram em latim, tudo em latim, e o povo não tinha acesso ao texto sagrado. Então houve um movimento para que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem do povo, a linguagem das nações, a linguagem de cada povo. Começou então a se definir, principalmente no período chamado pré-reforma, os pré-reformadores, e também depois da reforma, quando começaram a traduzir a Bíblia para outros idiomas. John Ruiz, John Wycliffe começaram a traduzir Bíblias para o alemão e para o inglês, são os pré-reformadores. E depois da reforma, com Erasmo de Roterdã e Martim Lutero, começou-se a traduzir a Bíblia para o idioma alemão e depois para os outros idiomas, para o inglês com a versão do Rei Tiago, a versão do King James, logo depois da Reforma Protestante, volta do século XVI, século XVII, estavam a Bíblia sendo espalhada pela Europa através dos idiomas de cada nação. Lembrando, o que houve mesmo a disseminação da Bíblia foi que após a invenção da imprensa, que é uma máquina de imprimir com tipos móveis, feita por Johann Gutenberg, João Gutenberg, um alemão, ele inventou uma máquina para fazer as impressões. Era a impressora daquela época. Ele botava tipos com letras e imprimia, sujava de tinta como se fosse um carimbo assim, e começou assim a produção de livros. E o primeiro exemplar impresso por Gutenberg na sua máquina de tipos móveis foi uma Bíblia, uma versão da Bíblia em alemão. Segundo as informações históricas, que essa Bíblia foi adquirida num leilão por cerca de 350 mil dólares, essa primeira versão, comprada em Washington, nos Estados Unidos. Ele levou 12 meses para imprimir a Bíblia inteira, 1 ano para imprimir a Bíblia inteira na primeira versão alemã por Gutenberg, no século XVI. E vamos falar, para concluir esse tema, sobre a tradução na língua portuguesa, né? Como a Bíblia chegou ao Brasil e como a Bíblia foi traduzida pela primeira vez para o português na língua portuguesa. Até o final do século XVI não havia nenhuma obra completa da Bíblia em português. Antes, porém,
já havia trechos da Bíblia em português sendo produzidos em Portugal por monarcas que se preocupavam e gostavam muito da Bíblia. Um deles era Dom João I, que traduziu pessoalmente. Ele pegou a Vulgata, ele não foi nos textos originais, nas línguas originais, ele pegou a versão latina, a Vulgata de São Jerônimo, e traduziu o livro dos Salmos para português. Começou assim então a tradução da Bíblia para o português. Já o seu sucessor, Dom João II, em demonstração de os soberanos portugueses reverenciavam a Bíblia, ordenou que no final do versículo 31 de Romanos, capítulo 8, fosse gravado o seu cetro, na parte que ele escreveu. Então tem umas partes da Bíblia em português, alguns livros específicos do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, 1 e 2 Pedro, as 3 cartas de João, Tiago, Judas, foram sendo traduzidos do latim para o português pelo Frei Bemado de Bríniga. 20 anos após a morte, a rainha Dona Leonora, esposa de Dom João II, e essas obras então desapareceram. No ano de 1554, publicada uma segunda edição biográfica sobre a vida de Cristo, que teve o mesmo fim das obras que já haviam sido publicadas anteriores. Elas simplesmente desapareceram. Então foram perdidas esses trechos de Bíblias que foram traduzidos para o português. Então, no século XVII, início do século XVII, João Ferreira de Almeida foi o primeiro homem que teve disposição e ousadia para traduzir para o português a Bíblia inteira. A versão de Almeida não foi a única, mas duas foram importantes na história da tradução da Bíblia para o português. A versão de Ramaya e de Figueiredo. Padre João Figueiredo também foram pessoas que traduziram. João Ferreira de Almeida é muito conhecido porque nós falamos sempre das versões de Almeida, versão corrigida, versão atualizada, nova versão internacional. Tem várias versões da Bíblia de Almeida. Então ele é originalmente de família católica. João Ferreira de Almeida nasceu em Lisboa no ano de 1628. Quando ainda era adolescente, Almeida mudou-se para a Ásia. E aos 14 anos de idade, sua família se mudou para a Malásia. Lá, João Ferreira de Almeida, curiosamente, leu um folheto explicativo em espanhol sobre as diferenças entre católicos e evangélicos. Lendo esse folheto, se converteu à Igreja Reformada por volta do ano de 1642. Então ele se converteu ao protestantismo reformado. Após sua conversão, Almeida mostrou seu interesse pelo estudo eclesiástico e em pregar o evangelho por onde andava. Com um pouco mais de 16 anos, João Ferreira de Almeida começou então a traduzir a Bíblia para o seu idioma natural para o português. Como era conhecedor do hebraico e do grego, pôde utilizar as cópias originais em seu trabalho. Em 1648, João teve que recomeçar o trabalho, visto que perdeu seus manuscritos das primeiras traduções. 20 anos depois, são concluídos todo o Novo Testamento. Porém, somente no ano de 1681 é que surge o primeiro volume do Novo Testamento em português, traduzido por João Ferreira de Almeida, com a seguinte apresentação: o Novo Testamento, isto é, todos os sacros, santos, livros escritos evangélicos e apostólicos do Novo Concerto, do nosso fiel Salvador e Redentor Jesus Cristo, agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Santo Evangelho, com todas as licenças necessárias, em Amsterdã, por viúva de J.V. Sommen, no ano de 1681. Uma revisão foi feita nesta tradução. O próprio Almeida encontrou mais de 2.000 erros. Ribeiro dos Santos, que também revisou o texto, afirmou ter encontrado um número bem acima desse texto. Então, houve várias correções, nas traduções, até que se chegou na tradução de Almeida. E vocês podem ler com detalhes aqui no livro essa questão da tradução de Reimacher e do padre Antônio Pereira de Figueiredo, também, que traduziu da Vulgata a Bíblia Católica em português. Depois de traduzida por volta do século XVII, como então essa Bíblia chegou ao Brasil? Historiadores interessados não conseguem dar uma data precisa sobre a chegada da Bíblia em nosso país. Sabe-se que durante os 3 primeiros séculos após a descoberta do Brasil, a Bíblia não era um livro autorizado pela corte portuguesa para circular no Brasil. Somente no século XIX é que os brasileiros puderam ter acesso à palavra de Deus. É importante observar que o Brasil foi colonizado por um país extremamente católico. E isso, no que se refere à divulgação da Bíblia, não era um fator positivo, pois o clero católico não tinha menor interesse em ver a população brasileira lendo uma Bíblia.
Os exemplares da Bíblia que existiam no Brasil e no mundo todo eram em latim e eram pregados. O catolicismo não permitia a tradução para línguas locais. A missa, a leitura, a palavra era apenas impressa no latim e eram apenas lidas pelos sacerdotes. O povo não tinha acesso ao livro. As missas eram rezadas em latim, tudo em latim. Não havia um acesso direto da Bíblia. Então, por volta de 1902, a Sociedade Bíblica Internacional divulgou a Bíblia no Brasil. No ano de 1917, é publicado o primeiro trabalho completo de uma tradução da Palavra de Deus feito em nosso país. Ficou conhecida como a tradução brasileira do texto sagrado. As sociedades bíblicas americanas e britânicas e a imprensa bíblica brasileira foram entidades, você pode ler aqui no seu livro com detalhes, foram entidades que precederam a SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é a maior produtora, distribuidora de Bíblias na língua portuguesa. E no Brasil, em 1948, foi organizada a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. O objetivo da SBB é dar a Bíblia para a pátria, levar a Bíblia para todas as pessoas. A SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, fez duas versões na versão de Almeida. A revista atualizada no Brasil, a revista corrigida e agora a nova Almeida atualizada, NAA, que está em atual. Além dessas traduções, há Bíblias também em várias outras mídias, em processos hoje, uma linguagem popular, que é na linguagem de hoje. Bíblias em CD-ROM, antigamente era CD-ROM, agora são Bíblias online no celular, você tem acesso à Bíblia no celular nos dias de hoje. Mas ainda existem Bíblias de luxo, são Bíblias decoradas em couro. Bíblias de estudo, são várias Bíblias de estudo. A primeira Bíblia de estudo foi a Bíblia Thompson, depois veio a Bíblia anotada. A editora Vida imprimiu a Bíblia de estudo de referências Thompson. A Edições Mundo Cristão criou a Bíblia de estudo, a Bíblia anotada. Depois veio a Bíblia Nova Vida, a Bíblia explicada, e veio também a Bíblia Pentecostal da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, lançou a Bíblia explicada, e a Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudos Pentecostais da nossa editora, a CPAD. Também a Bíblia Concordância com Dicionário da JUEP, antiga JUEP, da Batista. E existem outras Bíblias, a Bíblia Viva, a Bíblia de Concordância, a Bíblia do Ministro, a Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Scofield, Bíblia para crianças. Existe Bíblia para todos os modelos, tudo que se não há mais limite para a pessoa dizer que não pode ler a Bíblia, porque está em todas as plataformas digitais, em todas as plataformas de impressão. É Bíblia para todo lado. Há mais de 30 Bíblias de estudo, se eu for ver com detalhes. E conforme a tecnologia veio evoluindo, as Bíblias foram primeiro Bíblia cassete, Bíblia CD-ROM, agora é Bíblia em Braille, Bíblia em pendrive, Bíblia no celular, Bíblia na internet, enfim, são várias as versões que existem hoje, da atualizada, corrigida, revisada, linguagem de hoje, edição contemporânea, nova tradução internacional, nova tradução King James. Concluindo a nossa aula de hoje e concluindo essa disciplina, a bibliologia é uma doutrina pouco discutida nas igrejas. Muita coisa ainda poderia ser escrita sobre a história da Bíblia, porém o que estudamos neste curso já é uma boa base de informação. Mesmo assim, se você tem interesse maior, procure outras fontes de informação, converse com os pastores, leia livros que tratem do assunto, faça comparação desse estudo com outros e assim vai, etc, etc. Sempre se aprende algo novo e de maneira mais clara. Não é suficiente conhecer bem a história da Bíblia. Muito melhor é conhecer a Deus, conhecer o Deus da Bíblia. E quando se conhece esse Deus, automaticamente existe um interesse pela Bíblia. Portanto, se alguém afirma crer de coração que Deus enviou Jesus ao mundo para a remissão do pecado do homem e ter aceitado Jesus em seu coração como Senhor e Salvador,
e por outro lado não tem o hábito de ler a Bíblia no mínimo uma vez por dia, um tremendo ponto de interrogação deve ser colocado na vida cristã dessa pessoa. Se você é um tipo de cristão assim, peça perdão ao Senhor, dê maior valor à palavra de Deus, não pise em cima de um trabalho tão bem planejado como é as Sagradas Escrituras. Por essas Escrituras, muitos morreram, muitos homens foram perseguidos, foram assassinados, foram presos por lutarem para produzir a Bíblia, para traduzir a Bíblia. John Hus foi enforcado, John Cliff foi queimado na fogueira, queimado vivo na fogueira. Muitos outros foram transpassados, foram perseguidos por tentar reproduzir e transmitir a Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia em todos os formatos, na palma da nossa mão, nos nossos telefones celulares, nos nossos smartphones, nos nossos tablets, nos nossos computadores, no WhatsApp, em todos os aplicativos, todas as redes sociais. Nós temos condições de ler a Bíblia, não há desculpa para ler a palavra, para se atualizar. Não pode ser cristão, não dá para ser cristão, principalmente um teólogo, se não ler as Escrituras. Eu vou fechar essa aula dizendo que um teólogo, um estudante acadêmico de teologia, ele precisa fazer 3 coisas, como eu sempre digo para meus alunos. Primeira coisa, estudar. A segunda coisa, estudar. E a terceira coisa, também estudar. E não pode deixar de ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Nem que seja uma porção dela, mas leia todos os dias. Não há desculpa. A Bíblia está em todo lugar, mas ela precisa estar principalmente nos nossos corações, no meu coração, no seu coração, porque você, com a palavra de Deus no seu coração, muitas das vezes você não vai ter do seu lado a Bíblia impressa, não vai ter do seu lado o celular, não vai ter do seu lado algo para você ler para aquela pessoa que vem até você, mas ela estando no seu coração, estando na sua mente fixada, você vai ter sempre uma palavra de Deus para aquela pessoa. Nada transforma a pessoa que não seja a palavra de Deus, seja que pregada ou que ele ouça de alguma forma esta palavra maravilhosa. Esse é o final do nosso curso de Bibliologia, dessa disciplina. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fortaleça, que Deus dê a vocês fé, coragem, não desistam, lutem para chegar até o final deste curso, porque ele tem sido muito importante para nossas vidas, no nosso aprendizado, nossa preparação para sermos obreiros aprovados. Porque a Bíblia nos diz que obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. É aquele que maneja tão bem que não tem de que se envergonhar. Porque Deus está feliz de você estar pregando a sua palavra corretamente, interpretando a Bíblia corretamente e falando daquilo que o seu coração está cheio, do desejo de fazer a obra dele e no desejo de aprender sobre ele na sua palavra. Deus os abençoe, fique na paz de Deus, na graça de Jesus Cristo e na unção do seu Espírito Santo. Até a próxima matéria, até a próxima aula. Deus os abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.